Então, Zanin soltou a bomba que o Centrão mais temia. Ele liberou para julgamento a ação penal que envolve 3 deputados do PL, acusados de operar um esquema de venda de emendas. Um caso que se arrasta desde 2020 e que, segundo a Polícia Federal, descreve uma verdadeira organização criminosa. Os nomes? Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Agora preste atenção nos detalhes porque isso é um roteiro digno de série policial. Os investigadores descrevem um sistema organizado com agiotas, deputados, prefeitos sob ameaça, cobrança de 25% de propina sobre emendas milionárias, uso de estrutura armada, assinaturas de recursos públicos para municípios estratégicos. Funciona assim: o deputado consegue aprovar uma emenda parlamentar para determinado município. Pode ser para saúde, educação, infraestrutura, aí entra o agiota. Ele empresta dinheiro ao prefeito antes da emenda cair na conta, cobrando juros abusivos. Quando o dinheiro público finalmente chega, o prefeito é obrigado a pagar o empréstimo com juros estratosféricos. E ainda tem que entregar 25% da emenda como propina para o deputado que liberou o recurso. Conversas de WhatsApp, operações de cobrança, empréstimos de agiotas, encontros evitados para não aparecerem em filmagens. Prefeitos denunciando ameaças contra suas próprias famílias. Um prefeito do interior do Maranhão relatou à PF que foi procurado por homens armados quando tentou recusar o esquema. Outro disse que sua família foi seguida. Um terceiro denunciou que teve obras embargadas e convênios cancelados quando tentou fugir da cobrança. E segundo a Polícia Federal, o Maranhão teria se tornado paraíso para desvio de dinheiro público. Milhões circulando nas mãos de parlamentares que deveriam fiscalizar, não desviar. Estamos falando de recursos da saúde, da educação, do saneamento básico. Dinheiro que deveria construir hospitais estava enchendo conta bancária de agiota. Dinheiro que deveria comprar ambulância estava pagando propina para deputado. O Centrão sempre tratou esse caso como uma dor de cabeça controlável. Bastava empurrar, bastava atrasar o julgamento, bastava protelar. Mas quando Zanin manda o processo para julgamento e pede que Flávio Dino marque a data, o tabuleiro treme. Porque Dino, agora presidente da primeira turma do STF, é o pior pesadelo do PL nesse caso. Ele não tem medo de enfrentar a base bolsonarista. E diante desse esquema de emendas, o risco é que a primeira turma forme maioria para a condenação. E foi aqui que o clima nos corredores mudou instantaneamente. Enquanto ruralistas comemoravam a derrubada de vetos ambientais, aliados de Alcolumbre receberam a notícia de Zanin como um balde de água gelada. Deputados do PL passaram a circular nervosos. Assessores cochichavam sobre o timing coincidindo demais. E um comentário ganhou força. O judiciário está respondendo. Claro, não há prova de retaliação e seria irresponsável afirmar isso como fato. Mas a política respira coincidências que não são coincidências. E quando elas aparecem, os personagens sabem ler o recado. Dino marcar o julgamento agora significa colocar na parede justamente os deputados do partido que mais vem tensionando o governo Lula, seja no Congresso Nacional, seja na narrativa bolsonarista. E foi aí que a estratégia de Lula ficou cristalina. Respire fundo por um momento. Olhe para o que acabamos de ver. Um esquema milionário exposto. 3 deputados na mira. Flávio Dino marcando julgamento. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o Centrão sabe que não há mais volta. Agora vem a parte que dói. Lula não age no grito. Essa é a lição que Alcolumbre aprendeu da forma mais dolorosa possível. O presidente age no tempo. Temporiza, observa, deixa o adversário se mover e só então puxa o fio certo no momento exato. E aqui está o xadrez político revelado. Cada peça foi movimentada no momento certo. A carta da indicação atrasada não era erro, era estratégia. A operação no Amapá não era coincidência, era percepção. As delações circulando nos bastidores não eram boato, eram aviso. E foi aí que aliados do Planalto começaram a esfregar a verdade na cara de Alcolumbre. Enquanto ele acusava o governo de fisiologismo, era o próprio Centrão que estava sendo investigado por um esquema milionário de propina. Enquanto ele apontava o dedo para Lula, a Polícia Federal batia na porta do círculo dele. Enquanto ele tentava bloquear Messias, o STF avançava sobre deputados do PL.
A hipocrisia exposta, a moral destruída, a narrativa virada de cabeça para baixo. E Lula nem precisou falar uma palavra. Deixou os fatos falarem por ele. Porque veja bem, Jorge Messias nunca foi apenas uma indicação ao STF. Para o presidente, Messias é peça-chave para reconstruir a segurança jurídica do país. Simboliza o combate aos abusos da Lava Jato, a afirmação da democracia, a estabilização institucional. E Lula não deixaria essa disputa virar palco de humilhação política. Ele conhece o Senado como poucos. Sabe quem manda, quem decide, quem hesita, quem ameaça, quem blufa. E por isso, a demora na carta era uma jogada calculada, não um erro. Enquanto Alcolumbre falava em prerrogativas do Senado, o governo acumulava votos silenciosamente. E quando Gleisi Hoffmann reagiu com firmeza, rejeitando qualquer insinuação de fisiologismo, a mensagem foi vista internamente como recado direto. Não teremos medo da sua retórica. Ali, Alcolumbre percebeu que o governo não recuaria. E a vitória de Messias começou a se consolidar. Voto por voto, gabinete por gabinete. Mas a pressão sobre o Centrão ainda não tinha atingido o pico. A temperatura no Planalto subiu. Segundo relatos de aliados próximos, Lula estaria irritado com a derrubada dos vetos ambientais, mas não abatido. E quando Lula fica irritado, geralmente é quando ele articula melhor. Porque o timing judicial pode virar munição política para reorganizar a base, especialmente após uma derrota legislativa. Derrotas fragilizam, mas também produzem reação. E nesse momento, a contradição do Centrão saltou aos olhos de forma brutal. Veja a ironia. No mesmo dia em que o Congresso derrubou 56 dos 63 vetos de Lula ao projeto de licenciamento ambiental, Zanin liberou o julgamento do esquema das emendas. No mesmo dia em que ruralistas comemoravam a flexibilização de regras ambientais, o STF avançava sobre deputados acusados de extorquir prefeitos. Enquanto ruralistas argumentam que o licenciamento ambiental trava o país, prefeitos são acusados de serem pressionados por agiotas e parlamentares. Ou seja, liberam obras sem estudo ambiental, mas fecham os olhos para esquemas que drenam recursos da saúde, da educação, do dinheiro público. A derrubada dos vetos permite autolicenciamento, reduz proteção da Mata Atlântica, transfere competências da União para os estados. Ambientalistas classificaram como o maior retrocesso ambiental da história. Lula tentava mostrar ao mundo na COP30 que o Brasil voltou a liderar o debate climático, e o Congresso decidiu acelerar na direção contrária. Esse é o custo do país que alguns querem construir. Um país onde empresário rico pode desmatar sem fiscalização, mas prefeito pobre é extorquido por parlamentar corrupto. E a possibilidade de condenação dos 3 deputados abre um flanco gigantesco para o PL. Por tabela, para o próprio bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro já circula irritado com o avanço das investigações, segundo relatos internos. Ele sabe que se esse esquema for escancarado em julgamento público, com depoimentos de prefeitos ameaçados e detalhes de propina, a narrativa de partido da moral desmorona. A oposição teme que esse caso se torne a hipocrisia moral perfeita. Quem se diz defensor da boa gestão está sendo investigado por extorquir prefeitos, com ameaças e cobrança de propina sobre emendas milionárias. Fontes da corte dizem que a tendência é Flávio Dino colocar o caso na pauta ainda este ano. E isso preocupa o Centrão por um motivo simples. Dino não tem medo de enfrentar a base bolsonarista. Diante desse esquema de emendas, o risco é que a primeira turma forme maioria para a condenação. Prisões autorizadas, julgamento marcado, delações avançando. Essa combinação de derrota ambiental no Congresso com avanço judicial contra o Centrão produziu o que um senador descreveu como o pior dia do ano para o Centrão. E olha, talvez seja só o começo. Porque enquanto isso acontecia, Trump observava de longe a instabilidade institucional brasileira, atento ao impacto no mercado e ao equilíbrio regional. Qualquer crise política no Brasil afeta diretamente investimentos americanos na América Latina.
Xi Jinping, como sempre silencioso, calculava como qualquer crise no Brasil poderia afetar projetos estratégicos dos BRICS. A China investe bilhões em infraestrutura brasileira e precisa de estabilidade política para garantir retorno. Nesse tabuleiro global, Lula precisava mostrar firmeza. Mostrar que o Brasil não está à venda nem para o centrão, nem para ruralistas extremados, nem para influências externas. E Lula observava tudo com a calma de quem já sabia o resultado. O centrão está acuado. A blindagem acabou. As delações avançam sem freio. E Davi Alcolumbre, que tentou enquadrar o Planalto com